Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais um tema, e gostaria de compartilhar com você mais esse momento. Convido você a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo. Eu tenho certeza que esta palavra pode falar ao teu coração. Bom, o tema de hoje eu escolhi uma temática bem interessante, que é o benefício da persistência. Bom, para falar desse tema, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro, acessar a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 13. Nós vamos agora se debruçar neste livro, o que é o registro da origem do universo. Eu gostaria de convidar você a estar junto nesta leitura. Então vamos à leitura que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu o destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimento na arca e revestirá de betume por dentro e por fora. Bom, até aqui é o suficiente. Eu vou contextualizando à medida que eu for aqui caminhando. Eu vou acessando aqui os trechos importantes para compor. Mas o mais interessante, eu gostaria de começar justamente por aqui, porque embora esse acontecimento ficou muito para trás, lá na origem, a origem do universo, aonde tudo aconteceu, o seu início, mas podemos estabelecer aqui algumas relações muito interessantes com esse presente que estamos lidando diariamente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui, para nós poder compreender, para você poder compreender o que Deus compartilhou comigo no meu coração, é o seguinte: aqui vai se tratar, obviamente, do gênero humano. Aqui vai contar um pouco para a gente, um pouco sobre esse mergulho no pecado que essa humanidade, nessa época, viveu. Essa profundidade, nessa relação com o pecado. E de uma certa maneira, essa redenção que Deus prepara, vai arquitetando a partir do momento que ele olha para a terra e encontra Noé, que estava completamente ali posicionado em um quadro que agradou a Deus, porque a forma da sua conduta na terra agradou o coração de Deus. Bom, e não tem como falar que também envolve o contexto de uma família liderada por Noé. Mas também vai contar um pouco dessa total rebelião desta sociedade que decidiu desagradar o coração de Deus, que decidiu entristecer o coração de Deus, e as consequências vieram de forma catastrófica. Bom, e tem tudo a ver, essa temática com o que a gente lida nos dias de hoje. Por isso, fui atraído, mediante aquilo que Deus colocou no meu coração, a esse trecho, a esse recorte da palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que eu gostaria já de fazer um destacamento, que eu acho que é muito importante, que tem tudo a ver com o tema, o benefício da persistência. Bom, aquilo que a gente já ouviu na palavra, dizendo que a gente tem que ter bom ânimo, que nós temos que perseverar. A palavra diz: os que perseveram verão a glória de Deus. Cada vez mais o peso dessa orientação a gente está sentindo na caminhada. Então precisamos entender que não podemos abaixar a guarda. Precisamos continuar com bom ânimo, como bons soldados, e continuar lutando com foco em Deus, na mediação de Jesus, o nosso meio nazareno, com toda a ação dos anjos, com toda a ação dessa sintonia da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, compondo esse exército junto conosco,
para poder continuar caminhando. E o convite também é para você que está afastado, para você que decidiu se afastar de Deus. O convite é: volte para debaixo das mãos do Senhor, deste guarda-chuva, e continue neste caminho da persistência. Porque os que perseveram, eles verão a glória de Deus. E aqui retrata isso. Aqui retrata com muita clareza. Numa ponta você vê uma sociedade afundando, se atolando, se lambuzando no pecado e descendo numa profundidade absurda. E aqui eu já estabeleço uma conexão bem importante com a nossa atualidade. Estamos vivendo uma época onde as pessoas, a sociedade, estão sem medo, se aprofundando na relação com o pecado, sem, no mínimo, refletir sobre tudo isso. Estamos vendo uma sociedade que a cada dia entristece o coração de Deus, algo muito semelhante como aconteceu no registro da origem do universo. Aquela sociedade daquela época, como eles agiram diante de Deus. Estamos diante de uma sociedade que está cada vez mais investindo no mal e condenando o bem. Bom, e aí entra em cena um desafio para você, para mim, para todos nós que fazemos parte do exército de Cristo. Primeiro precisamos tomar uma decisão. Depois precisamos continuar persistindo nos caminhos do Senhor, sendo balizado por esta palavra, que agora sim eu quero colocar um ponto que é fundamental. Cada dia mais o seu desafio vai se tornar um pouco maior, porque esta palavra, essas orientações estão caindo de moda. Não é mais interessante promover o bem, não é mais interessante fazer o correto, não é mais interessante não bular as regras. As pessoas estão empoderadas de uma moral completamente danificada, completamente Frankenstein, e levando a sociedade, colocando na sociedade padrões que é completamente incorretos, mas levando uma multidão nesse inconsciente coletivo, aonde eles colocam algo como verdade, invertendo os valores e levando muitas pessoas ao erro. Como a palavra orienta, um caminho largo e um caminho estreito. Muitos estão caminhando por esse caminho largo. Vão arquitetando o pecado, vão praticando o pecado, vão sentindo prazer diante de tudo isso, sem se preocupar com as consequências e o que vai acontecer do lado de lá. Por isso que você que continua nessa caminhada, eu sei que está difícil, mas nós precisamos continuar se fortalecendo, e a única maneira de se fortalecer é manter o contato, está em constante oração, em constante reflexão, envolvimento com a palavra, e aí jejuando, buscando sempre uma conexão firme com o Senhor e aguardando os seus comandos, para que a gente possa continuar em cada etapa da vida, em cada época da vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que a vida está completamente trazendo para nós desafios cada vez maiores. Agora, olha que coisa interessante. Isso que eu acho lindo. Então, a sociedade está aqui danificada, nesta época, aqui nesse trecho que nós lemos. Deus olha para a terra e enxerga alguém que agrada o coração dele. Olha só no versículo 8 do capítulo 6 o que vai dizer sobre esse cara. Olha só o que vai dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele um homem justo, íntegro, e em sua geração Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora veja bem, Deus estava
completamente decepcionado com o ser humano, estava completamente decepcionado com tudo que ele criou. Mas quando ele viu ali Noé, ele sabia que através de Noé ele poderia continuar trazendo o bem e através da vida de Noé aplicando o bem. Então, mesmo que esta palavra a cada dia esteja saindo de moda, porque quando você diz, você tem que perdoar o seu próximo, não 7, mas 70 vezes 7, você tem que lutar pelo seu casamento, você tem que lutar para colocar o seu filho dentro de princípios, você tem que lutar para praticar o bem, você tem que fazer o bem para aqueles que te fazem o mal, você tem que lutar para ser misericordioso, bondoso, apaziguador. A gente tem um desafio gigantesco. Isso saiu de moda nessa sociedade. Mas precisamos continuar. Precisamos continuar lutando. E aí, Deus chama Noé e manda ele construir uma arca. No 14 vai dizer, faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimento de arca, de revestimento de betume, por dentro e por fora. Você imagina o cara começar a construir uma arca em um lugar seco e todo mundo olhando aquele cenário. Imagine o que falaram de Noé. Esse cara é um louco. Se fosse nos tempos de hoje, eles iam usar uma linguagem na gíria e iam falar, esse cara cheirou todas, esse cara tá loucão. Como é que ele constrói um barco desse tamanho no seco? Não tem mar aqui perto, não tem nada. Bom, aí fazendo uma ponte com a nossa atualidade, quando você está cumprindo a palavra do Senhor no seu trabalho, no seu grupo de amigos, nessa sociedade, eles vão dizer, você está louco, isso não é possível. Não é possível você não contar nenhuma mentirinha. E quando você diz mentir, seja pequeno, seja grande, isso não vem de Deus. Passou daí, é o próprio diabo que está atuando. Eles vão te chamar de louco, de noinha, de você é um fora da casinha. Mas isso saiu de moda. Ser correto, você é muito correto. Saiu de moda, você é muito correta. Saiu de moda. Mas precisamos continuar praticando aquilo que a palavra nos orienta. Dessa maneira, Deus vai olhar para a sua vida, para a sua casa, e você vai herdar os benefícios da persistência em Deus. Você vai colher os benefícios de ter perseverado no Senhor. Isso é algo extraordinário. Quer ver uma outra coisa importante? Porque quando começou toda aquela chuva, quando começou todo aquele dilúvio, o nível da água começou a subir e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Bom, Deus deu uma orientação, se lembrou de Noé e da sua família e levou todos para a arca, os animais. Agora, sabe o que é interessante e que podemos fazer aqui uma ponte? Você que está nessa luta diária na sua casa, no seu trabalho, através da sua vida, outras pessoas vão se beneficiar. Outras pessoas, pode ser da sua própria família, serão beneficiadas pela sua persistência. Então você continue, ainda que tudo esteja um caos, mas na persistência, na perseverança, nós veremos a glória de Deus. E ainda tem algo maior nos aguardando. Para aqueles que perseverarem, no final, podemos levantar a nossa voz como Paulo levantou e disse, combati o bom combate, cumpri a minha carreira e guardei a minha fé. Por isso, devemos continuar perseverando. Noé passou por maus bocados, passou por uma situação terrível, mas dentro daquela sociedade ele sobreviveu com a sua família. Você pode sobreviver nesta sociedade e ainda beneficiar a sua família se você continuar derramando aquilo que é de Deus, se você continuar persistindo naquilo que é de Deus, se você continuar agarrado nas mãos do Senhor.
você não só será beneficiado, você não só será visto por Deus como alguém muito importante, mas também você receberá benefício que vai atingir outras pessoas que estão à sua volta. Então, o convite deste dia que Deus preparou para você é que você entre numa profunda reflexão. Se você está afastado, volte. Se você está desanimado, volte a se animar no Senhor. Se você quer parar, não pare, continue, porque o benefício da persistência pode trazer para você presentes extraordinários. Então o convite é que você reflita. Fique com esta palavra e Deus te abençoe.